Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de Cultural Aspect British Literature. Ou seja, nós vamos continuar naquela sequência de aspectos culturais, trabalhando a língua inglesa na perspectiva da cultura, sem focar tanto na gramática e nos elementos linguísticos do idioma, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouquinho da literatura britânica. E aí vocês devem pensar, mas nós não já falamos disso? Numa aula anterior, nós trabalhamos literatura inglesa. E hoje vocês vão entender um pouquinho a diferença entre literatura inglesa e literatura britânica, tá bom? Então, o nosso roteiro, uma introdução primeiro, depois eu vou falar específico, dar algumas dicas da literatura britânica que você conhece. Porque às vezes a gente pensa assim, literatura britânica, lá do Reino Unido, lá da Grã-Bretanha, da Inglaterra, e você deve pensar, o que isso tem a ver comigo? Vou mostrar para vocês como que essa literatura faz parte do nosso dia a dia. Os períodos literários, a gente vai passar por eles e depois, com mais detalhes, vocês podem acompanhar nos nossos materiais lá na plataforma Gonçalves Dias, alguns autores e, por fim, eu mostro para vocês exercício, tá bom? Então, vamos lá. Quando nós falamos de literatura britânica, ou British Literature, a gente vai focar numa definição, tá? Vou apresentar para vocês o seguinte. British Literature is the literature from the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Isle of Man and the Channel Island. Ou seja, a literatura britânica é aquela literatura específica do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, da Ilha Man e das Ilhas Canárias, tá? Então, quando eu penso nesse conteúdo, eu estou falando de uma literatura específica de um local, tá bom? É diferente daquele conceito da literatura inglesa, que aí abrange o idioma, o foco é na língua que aquela literatura é escrita. A maioria da literatura britânica, contudo, é escrita em língua inglesa. Por que fala a maioria? Porque tem literatura desses países que são produzidas em línguas locais, como, por exemplo, o escocês e outros idiomas que fazem parte dessa região. Aqui eu tenho um mapa, e eu não vou me meter a dar aula de geografia para vocês, mas é só para demonstrar um pouquinho um conceito que muitas vezes os alunos confundem. Vocês já devem ter ouvido Reino Unido e já devem ter ouvido Grã-Bretanha. O que isso representa? Reino Unido é quando você tem aquela junção dos 4 países. Então, nós temos a Inglaterra, a Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte. Isso é o que nós chamamos de Reino Unido. Esses 4 países juntos têm a sua bandeira, faz referência a esses 4 países. Quando se fala de Grã-Bretanha, está especificamente a uma parte da ilha, aquela parte que é um território, tá? E aí a gente engloba a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia, tá bom? Então, quando a gente fala Reino Unido e Grã-Bretanha, é só para fazer essa distinção, que o Reino Unido inclui a Irlanda e a Grã-Bretanha não inclui a Irlanda do Norte, tá? Os conceitos, como eu falei na nossa introdução, literatura britânica é a literatura específica desses países que compõem o Reino Unido da Grã-Bretanha e outras ilhas que também fazem parte desse território inglês, tá? A literatura inglesa já é qualquer tipo de produção em língua inglesa. Então, por exemplo, se você tem um autor lá do México, mas esse autor mexicano produziu uma obra em inglês, essa obra dele faz parte da literatura inglesa. Tá? Agora, se você tem autores britânicos, aí ela faz parte da literatura britânica. A literatura britânica, escrita em língua inglesa, também faz parte da literatura inglesa, tá bom? Escrita em inglês. Agora, falando um pouquinho da literatura, do conceito, né, do que são essas literaturas, quando se fala literary works, ou as produções literárias, nós estamos refletindo um retrato do pensamento, ou dos padrões de pensamento da sociedade. Naquele momento, naquela sociedade, naquele período histórico, esse era o pensamento, esses eram os costumes. E a literatura, muitas vezes, reflete esses momentos vivenciados pela sociedade. Prosa, poesia, drama, ensaios,
ficção, trabalhos literários, assim como produções científicas, produções legais, são grupos de produções que fazem parte da literatura. A literatura compõe isso tudo, todas essas produções que podem ser fictícias ou não. Tá? A creative non-fiction, que seria o texto não ficcional, então, por exemplo, as biografias, os documentários, também fazem parte da literatura. O jornalismo, os textos técnicos, tudo isso compõe ou integra o conceito de literatura. E uma coisa interessante quando a gente pensa na literatura sob um aspecto cultural é que as produções literárias, elas, de certa forma, moldam o pensamento das pessoas ou mesmo os seus princípios de vida. Então, quando você pensa, por exemplo, na Bíblia, nos contos populares, nos contos infantis, tudo isso são produções que, de certa forma, influenciam ou impactam na vida das pessoas, como forma de criar moral, de estabelecer lições, tá? Então, tudo isso é um reflexo da literatura no nosso dia a dia. Falando da literatura que você conhece, vou dar só alguns exemplos para vocês através de imagens. Vocês já ouviram falar de James Bond? James Bond é um espião, famosíssimo 007, e ele é baseado na literatura britânica. Ele é um personagem de filmes que nós conhecemos, mas ele tem a sua origem em livros. Então, esses filmes que a gente vê do 007, todos eles são baseados em obras literárias. Alice in Wonderland é Alice no País das Maravilhas. É um conto muito conhecido que tem várias produções cinematográficas também. Agatha Christie é uma autora da literatura britânica e ela produz, por exemplo, The Murder on the Orient Express, que seria o assassinato no Expresso Oriente, que teve um filme lançado há alguns anos atrás. Nárnia, ou As Crônicas de Nárnia, é outro exemplo da literatura britânica que vocês provavelmente conhecem. Tem a obra literária e tem as adaptações cinematográficas. E aqui tem uma série de produções da literatura britânica que você provavelmente já ouviu falar. Quando se fala de Frankenstein, Drácula, são personagens que você conhece desde o Hotel Transilvânia, que é uma animação, até filmes de terror, clássicos da literatura, adaptações cinematográficas, que você provavelmente já ouviu falar. Harry Potter também é de uma literatura, reflexo da literatura britânica. O Retrato de Dorian Gray, que é do Oscar Wilde, que também é um autor que se configura nessa classificação. Sherlock Holmes, que é um famoso detetive, você talvez já viu. Jane Austen é uma autora britânica que produz várias obras que revolucionaram durante muito tempo as produções a partir da perspectiva feminina. Então, por exemplo, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, são obras dessa autora. E, por fim, aqui, O Senhor dos Anéis, que é The Lord of the Rings, e O Hobbit, que também são produções conhecidas e que vêm dessa literatura. Então, percebam que essa literatura britânica não é tão distante assim do nosso cotidiano ou da nossa vivência quando a gente pensa na questão cultural, tá? Os períodos literários são aquelas categorizações que nós temos da literatura. Ao longo dos anos, os períodos vão sendo adaptados, modificados, justamente refletindo as mudanças sociais. Tá? Então, aqui tem uma definição para vocês. Literary periods are spans of time. Então, são espaços ou são tempos, né, quando a gente pensa numa margem temporal, em que a literatura compartilha intellectual, linguistic, religious and artistic influences. Então, nesses períodos temporais, a literatura ela compartilha influências artísticas, intelectuais, linguísticas, religiosas, sempre refletindo a sociedade. The concept of literary period also implies a grouping through time. Quando a gente fala dessa definição de período literário, a gente também está falando, também implica, também dá a ideia de um agrupamento através do tempo. Tá? Então, durante o período temporal, você tinha um grupo de produções literárias. O período começa e termina de acordo com a significância das mudanças. Então, se você tem mudanças que são permanentes, essas mudanças vão refletindo, vão mudando a sociedade, elas também refletem a mudança na literatura.
bom? Então, aqui eu mostro para vocês alguns desses períodos literários. Não dá tempo, em uma aula, da gente cobrir tudo. Então, bem rapidamente, eu vou destacar com vocês alguns desses períodos literários, considerando esse nosso foco de hoje. Medieval é toda a literatura considerada medieval. Aí nós temos o período da Renascença, o neoclássico, o romantismo. Tem uma divisão na literatura britânica e inglesa que eles associam o período ao reinado de um rei ou uma rainha que estava em vigor. Por exemplo, o período elizabetano, o período eduardiano, victoriano. Eles fazem essas associações com os reinados em vigor naquele período, o período moderno e o pós-moderno ou contemporâneo, que é o que continua vigente até o momento atual. Vou mostrar para vocês algumas características de cada um desses períodos. Tá? Quando nós falamos do medieval, que é esse período medieval, ele normalmente engloba dois momentos distintos. O período do Old English, que é considerado o inglês arcaico ou inglês antigo, e o Middle English, que é o inglês do meio, ou inglês intermediário ou medieval propriamente dito. Tá? Tanto um quanto o outro, eles são marcados pela literatura oral, porque não eram produções registradas na escrita. A maioria eram contos, baladas, que as próprias gerações, as próprias populações, iam passando de geração para geração. Tá? Então, por exemplo, no Old English, que é esse inglês arcaico, lá dos anglo-saxões, as tribos germânicas, que a gente já falou sobre isso também. Foco na tradição oral, crença no destino e na natureza. Tinha um contraste entre a igreja, porque a igreja era representada pelos estrangeiros, né, pelos latinos, pelos romanos, ou as pessoas que falavam latim e os romanos, que chegaram e ocuparam aqueles territórios que até então eram ocupados pelos nativos, que eram representantes das tribos germânicas. Essas pessoas, esses habitantes das tribos, os nativos, eles não eram pessoas religiosas, eles eram pagãos, né? Eles não acreditavam nessa concepção que é oferecida pela igreja. Então, os relatos dessa literatura tratavam disso. Tinha uma admiração para os feitos heróicos, para os guerreiros, e sempre tinha nessa literatura medieval uma instrução moral. Era baseado nas histórias. Então, uma geração mais velha conta uma história para a geração mais nova, para que aquela geração mais nova faça ou tenha certos comportamentos que são adequados para aquele grupo social. Bom, no caso da literatura medieval, a gente tem a tradição oral. Temos aqui a inserção do código de honra do cavaleiro. Então, é aqui que começam a aparecer, por exemplo, as histórias do rei Arthur. Tá? Existe um foco na devoção religiosa, então a igreja passa a ter um poder maior nesse período. Começam a surgir os romances, que são aquelas longas narrativas dos feitos de um herói. E a moral e as peças de milagres que retratam esses feitos religiosos começam a aparecer também. Aqui tem alguns exemplos do tipo de produção e de obras desse período. Então, no período arcaico, do Old English, poemas épicos, sermões, crônicas, traduções da Bíblia, que aí a gente já começa a ver os textos escritos pelos monges, e um dos poemas mais conhecidos é o Beowulf, que é justamente uma balada sobre um herói, tá? Sobre esse herói aqui, os feitos dele, combatendo várias criaturas fantásticas, né, que não são criaturas reais. Já no período medieval, nós temos os romances de cavalaria, os mistérios, as peças de milagre, os contos, as baladas ou as narrativas folclóricas, como as lendas, por exemplo. Os contos da Cantuária são muito conhecidos e as aventuras do rei Arthur também. Tá? Já o período da Renascença e o Neoclássico trazem mudança social e, portanto, têm características distintas. Aqui a gente já tem a literatura impressa ou a literatura escrita tendo um impacto bem maior. É o princípio de uma suposta modernidade, textos escritos, tem uma influência muito grande da literatura italiana. Aqui nós vemos a questão da imprensa, como eu mencionei, o ressurgimento das artes, aquelas artes lá da Grécia e da Itália, ou de Roma, no caso. A poesia surge com o soneto e o verso livre, e nós temos também o surgimento das peças, os textos dramáticos. No período neoclássico, é chamado também de período de restauração, porque aí a gente tem sempre esses movimentos entre uma mudança social e uma retomada de um outro período.
A sátira aparece com a ironia e o exagero. Os ensaios, as cartas, os diários, as novelas têm um foco maior na razão e na lógica, e o drama trata bastante da vida da aristocracia. Tá? Então, ele começa a focar em uma produção mais elitizada. No período da Renascença se destaca o período elizabetano, a poesia, o drama e a prosa. Alguns dos temas, o humanismo, né, o foco no ser humano, a religião versus a magia, as mulheres começam a ser tema, a vida na realeza e a arte, enquanto que no período da restauração ou neoclássico, a gente tem um foco na ciência, na filosofia, na sociedade e inclusive na política. O período romântico e o período vitoriano tem uma ênfase nos sentimentos e nas emoções. A natureza, essa contemplação da paisagem, ela começa a ter aquela ideia bucólica, começa a surgir no romantismo. No período vitoriano, a gente já tem uma influência da industrialização. Tá? Então, por exemplo, a Revolução Industrial começa a demonstrar um pouco esse avanço tecnológico. A pobreza começa a ser tema, a diferença de classe, diferença de gênero, as diferenças religiosas começam a ser assuntos trabalhados nesse período. E chegando mais para a literatura recente, nós temos na modernidade a influência das duas grandes guerras, né, da Guerra Mundial I e II. Nós temos um foco no individualismo, na experimentação e no absurdo. E no período pós-moderno, que é atualmente, nós temos esse foco na fragmentação, tá? Numa divisão entre essas ideias do mundo real e de um mundo idealizado. Tem uma ruptura com a formalidade e um trabalho com a intertextualidade. E aqui nós observamos muito a ironia, as peças teatrais ou os textos que trabalham com essa realidade fictícia, o humor negro, como a sátira também, se fazem bastante presentes. E alguns autores que se destacam, eu já fui citando alguns exemplos, mas alguns autores que chamam a atenção no período antigo é o Geoffrey Chaucer, que é considerado o pai da literatura inglesa, e ele escreveu O Conto da Cantuária, que é o Canterbury Tales, que é um dos contos mais famosos quando se estuda literatura britânica. William Shakespeare não pode faltar quando se fala de literatura inglesa e de literatura britânica. Ele é considerado um dos autores mais importantes, inclusive para a fundamentação do vocabulário da língua inglesa. Ele escreveu e inventou várias palavras, e essas palavras até hoje são usadas, como, por exemplo, Sonho de uma Noite de Verão, Mercador de Veneza, A Megera Domada, Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, são obras que vocês talvez já ouviram falar em algum momento. Jonathan Swift, ele é conhecido, a obra mais conhecida dele são As Viagens e as Aventuras de Gulliver, né, que é uma pessoa que vai para uma outra terra, aquela ideia do gigante e da pessoa de tamanho normal. Daniel Defoe se destaca pelo Robinson Crusoe, que também foi utilizado como influência, como adaptação para as peças teatrais e para filmes. A Jane Austen, que eu citei para vocês anteriormente, como uma pioneira dessa literatura feminina, como Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Emma, que recentemente recebeu uma adaptação em uma série que está disponível no streaming. Charlotte Bronte, que também é uma autora feminina, escreveu Jane Eyre, que tem adaptações, e O Morro dos Ventos Uivantes, em língua portuguesa, ela escreveu junto com as irmãs dela. Virginia Woolf já é mais atual, já é mais recente, escreveu A Senhora Dalloway e O Viajante. E George Orwell, que foi muito discutido recentemente pelas suas obras Revolução dos Bichos e 1984, que são dois romances. Inclusive, em um dos Enems mais recentes, aparece um fragmento dessa obra 1984. E para a gente caminhar para o nosso encerramento, eu trago para vocês um exemplo de um poema da literatura britânica, que é justamente desse autor da literatura em língua inglesa, do Langston Hughes, que tem esse poema I Too, que fala justamente sobre a visão de um americano negro. Tá? Então, nesse poema, o personagem descreve uma prática racista que provoca nela, no caso na personagem, um sentimento de... Então, quando eu analiso o texto, ele diz I too sing America. Eu também canto pela América.
I'm the darker brother. Eu sou o irmão mais escuro. Então, o texto vai discorrendo sobre esse personagem, sobre essa pessoa, da literatura em língua inglesa, e o sentimento que desperta é justamente a coragem pela superação. Pessoal, hoje nós falamos da literatura britânica, da literatura inglesa, considerando a cultura para o estudo da língua inglesa. Até a próxima. Bye, bye.